Nossa aula é bem importante porque eu sei que internet é ruim, eventualmente vocês podem cair durante a aula, eu posso cair, tem aluno que não consegue entrar nesse horário, então assiste a aula depois pelo YouTube, então a gente precisa conseguir gravar, certinho? Então, a partir de agora a gente já está gravando a aula, e o que eu estava falando para vocês é que eu já vi que vários de vocês entregaram o exercício, beleza, ótimo. E aí, mas para aqueles que não entregaram, a recomendação é entregar, mesmo que não seja hoje, que seja amanhã ou depois, porque as nossas aulas, elas são uma continuidade. O exercício que vocês entregam, ele é uma continuidade em relação ao próximo exercício. Então, que vocês entregarem agora, daqui a pouco, vocês vão precisar dele para dar continuidade no próximo exercício, certo? Então, hoje a gente vai falar de 2 assuntos bem rapidamente, assim, é só para vocês entenderem o que é e fazer a tarefa. São assuntos bem simples da parte de requisitos. A gente está fazendo, o que a gente está fazendo? A gente está aprendendo a construir a documentação de requisitos. E aí, vocês já fizeram o documento de visão e vocês já fizeram o protótipo da interface com o usuário, né? Então, vocês já entregaram o dever, já entregaram o protótipo de vocês. O que a gente vai ver na aula de hoje? Regra de negócio e glossário. São 2 novos documentos que vocês vão aprender a fazer, simples, mas importantes para a documentação de requisitos. Depois, nas próximas aulas, o que vocês vão ver? Cenário de uso, requisitos não funcionais, casos de uso e diagrama de caso de uso. São mais 4 documentos. Na verdade, quando vocês verem caso de uso, diagrama de caso de uso e cenário de uso, é uma aula só. São 3 itens, né? E depois, requisitos não funcionais, e aí a gente finaliza essa nossa primeira parte da disciplina. Então, acho que até quarta-feira a gente vê cenário de uso, caso de uso e diagrama. Na sexta a gente vê requisitos não funcionais. Terminou essa primeira parte, vocês vão receber a missão de fazer a documentação para a segunda avaliação, que vocês vão apresentar na segunda-feira. Então, reservem já o final de semana de vocês, porque sábado vocês vão ter trabalho, que é fazer uma documentação não completa, vou dizer para vocês o que eu vou pedir, mas aí vocês vão ter um trabalho no final de semana, que é produzir a segunda avaliação. Lembrando que a primeira avaliação são essas tarefas que vocês estão fazendo ao longo da aula, ao longo das aulas, né? Então, vamos começar, já que a gente sabe que vai ser uma aula super rápida, que hoje a matéria é algo bem tranquilo. Primeiro, a gente vai falar sobre regras de negócio. E o que é regra de negócio? Bom, a gente já falou sobre requisitos funcionais, que são todos aqueles requisitos, é tudo aquilo relacionado às funcionalidades de um sistema. Então, se a gente pensa no WhatsApp, o que é um requisito funcional? Enviar mensagem é um requisito funcional, criar grupo, excluir grupo, enviar documento, tudo isso é um requisito funcional. Quando a gente fala de requisitos não funcionais, a gente já viu que são as restrições do sistema. É tudo aquilo relacionado a limitações que o sistema vai ter. Por exemplo, o sistema vai rodar somente no... Tirar a câmera. O sistema vai rodar somente no Android. Ou o sistema vai rodar no Android e no iOS. O sistema consegue suportar até 100 usuários simultâneos. Tudo isso são os requisitos não funcionais. E hoje vem um novo termo, que são as regras de negócio. E o que vem a ser regras de negócio? Bom, regras de negócio tem muito a ver com o mundo real. Se vocês olham para um semáforo como esse, tem uma regra por trás aqui, né? Eu acho que quando o semáforo está vermelho, tem um determinado comportamento. Se o semáforo estiver verde, tem outro. E se estiver amarelo, outro comportamento. E isso é muito relacionado também a quem está olhando. Se for um pedestre e o semáforo estiver vermelho, ele vai fazer o quê? Ele vai atravessar, né? Está permitido. Se estiver verde, ele vai parar. Se estiver amarelo, ele vai ficar em alerta, não vai atravessar. Se for um automóvel, se for uma moto, se for qualquer instrumento motorizado, né? Moto, carro, se tiver vermelho, o que vai acontecer? Vai parar, né?
Se tiver verde, vai atravessar. Se tiver amarelo, vai ficar em alerta, beleza? Sim, professora, mas a senhora está falando de semáforo, está falando em regra de negócio. O que é isso? Na verdade, eu estou dizendo para vocês o comportamento que alguém vai ter, seja ele um carro, seja ele um pedestre, de acordo com as cores do semáforo. E eu estou dizendo para vocês que esse comportamento ele vai mudar. Se for um pedestre, tem um determinado comportamento. Se for um automóvel, tem um determinado comportamento, né? Então, isso é uma regra. Quando a gente fala de regra de negócio, a gente também está falando um pouco sobre isso. Regra de negócio é uma restrição imposta pelo negócio que regulamenta o comportamento de um procedimento operacional do negócio. São políticas definidas pela administração da empresa, são originárias das leis, portarias e normas. Regras de negócio têm vida totalmente independente de sistemas. Podem ser criadas e obedecidas sem uso de sistema, mas uma vez implantado o sistema na organização, este deve obedecer à regra de negócio. O que eu disse para vocês com esse monte de texto? Regra de negócio é qualquer regra que exista dentro da empresa, independente do sistema. Mas se implantar um sistema, essa regra deve permanecer. Começa a fazer sentido. Exemplo, o SIGA. O SIGA, que é o sistema que vocês utilizam para fazer a gestão acadêmica, que é o FOP utiliza, ele tem algumas regras. Por exemplo, alunos que têm mais de 25% de falta, eles são reprovados, né? Só que isso é uma regra do SIGA? Não, isso é uma regra da UFOPA. Mesmo que não tivesse o SIGA, mesmo que a frequência fosse feita como é no colégio, quando não tem sistema, que o professor tem aquela folha de frequência, mesmo que não tivesse SIGA, se fosse naquela folha de frequência, essa regra existiria. Alunos com mais de 25% de falta são reprovados. Somente são aprovados alunos que tiveram média da disciplina igual ou acima de 6. Isso é uma regra do SIGA? Mas isso é uma regra da UFOPA. Independente de ter o SIGA ou não, o aluno que tiver nota menor que 6, ele vai ser reprovado, mesmo que o professor calcule isso à mão, que não tem o sistema. O aluno vai ser reprovado. Isso é uma regra da UFOPA, não é uma regra do SIGA. Só que quando eles implementaram o SIGA, eles implementaram essa regra. Tem as 3 notas, se dá menos que 6, o aluno está reprovado. O SIGA faz isso. Mas o SIGA faz isso porque existe essa regra na vida real. Os alunos que eles reprovam em mais de 3 disciplinas no semestre, eles somente podem fazer sua matrícula na coordenação e não diretamente no sistema. Como é que isso é uma regra da UFOPA? Só que como é que o SIGA interpreta isso? Se você reprovar em mais de 3 disciplinas, você pede a matrícula. Só que o coordenador vai ter que dar um visto na sua matrícula no sistema. É uma regra do SIGA, mas é uma regra da UFOPA. Ou seja, independente de ter o sistema ou não, existe essa regra, né? Então, olhando lá para o sistema de vacinação de vocês, que vocês estão fazendo, tem regras, né? Em determinado momento, somente pode tomar vacina as pessoas daquele grupo autorizado. Por exemplo, hoje, se uma pessoa de 18 anos for tomar vacina, não vão aplicar. Por quê? Porque não está o grupo dela aberto. Então, se vocês forem implementar um sistema para vacinação, tem que ter uma regra aqui. Somente pode ser registrado vacina se o grupo daquela pessoa tiver permitido. Ou, hoje, existe uma regra que uma pessoa, ela toma no máximo 2 vacinas, a primeira e a segunda dose. Isso na vida real. Quando for no sistema, tem que ter uma regra que, para o mesmo CPF, eu só posso cadastrar 2 vacinas, a primeira e a segunda dose. Então, as regras de negócio são regras que existem na vida real e que a gente precisa colocar no sistema, porque ela existe na vida real, certo? Então, isso são regras de negócio, isso são regras que a gente precisa documentar. Aquelas regras que existem na vida real e que a gente precisa seguir no sistema, certo? Então, o que a regra de negócio faz? Ela descreve um processo. Sua abordagem é sempre restritiva, porque é uma regra. Se o aluno tiver nota maior que 6, aprova, se não, reprova. Ele restringe o processo de uma empresa. Ele não descreve como a regra será verificada, ele só diz a regra. Tem vida própria, porque independente do sistema, se existe o sistema ou não, essa regra vai existir.
As regras, elas têm alguns atributos. Elas sempre devem ser únicas, completas, consistentes, atômicas, não ambíguas, verificáveis, rastreáveis e exemplificáveis. O que é isso? O que é uma regra única? Uma regra única é que eu devo ter um jeito só de fazer algo. Por exemplo, se eu vou criar uma regra para dizer como é o cálculo de salário da minha empresa. Se for gerente, ganha X. Se for estagiário, ganha Y. Eu só tenho uma única regra para explicar isso. Então, ela é única dentro da empresa. Ela tem que ser completa. Então, eu tenho que dizer a regra é uma frase, mas ela é completa. Por exemplo, um paciente não pode tomar mais que 2 vacinas da Covid durante o ano. Completa, não tem outra forma de explicar. Ela tem que ser consistente, ou seja, eu tenho que dizer uma coisa e não posso, em outra regra, abrir exceção. Por exemplo, se um aluno ele reprova com nota abaixo de 6, em nenhum momento eu posso ter uma regra que diga, mas se for o aluno do curso de sistema de informação, então ele reprova se ele tiver nota menor que 4. Não, a regra ela é única e ela é consistente. Ela tem que ser atômica, que é a mesma coisa, ela tem que ter uma única forma de fazer, uma única forma de implementar, ela se resolve ali dentro dela mesmo. Ela tem que ser não ambígua, ou seja, eu tenho que usar palavras que elas não deem margem para mais de uma interpretação. Eu não tenho que dizer, por exemplo, que um aluno ele é reprovado se a média dele for inferior a 6 ou se for superior a 9. Por quê? Porque dá margem para mais de uma interpretação. Ela tem que ser verificável, ou seja, eu tenho que poder testar se aquilo é verdade ou não. Toda regra, depois, quando chegar na fase de testes, eu vou testar para ver se ela realmente aconteceu. Ela tem que ser rastreável, preciso saber qual foi a tela que deu origem àquela regra. Então, no geral, quando eu estou fazendo regra de negócio, eu olho para a tela e começo a especificar. Por exemplo, a data, o campo data de nascimento tem que ser uma data. O CPF tem que ser válido. Ou seja, eu vou olhando para a tela e vou começando a criar regras em cima daquela tela. Eu tenho que poder exemplificar, como eu estou fazendo agora, dando exemplo de regras diferentes. Então, uma regra de negócio nada mais é do que eu descrever o comportamento de um sistema. Dizer o que tem que fazer. Então, o que vocês vão ter que fazer? Olhar para a tela de vocês e verificarem se quais são as regras que tem por trás. No caso do sistema de vacinação, vocês têm que olhar para o sistema de vacinação e começar a pensar quais são as regras que tem por trás. Lembrando que as regras de negócio, elas sempre existem no mundo real. Vocês não vão criar. São regras que vocês vão ver que existe atualmente e vão implementar, e vão escrever sobre elas. Então, o primeiro exercício de vocês é construir um documento que ele descreva as regras de negócio. Já eu mostro para vocês como é que é esse documento, porque ainda tem mais um documento para vocês conhecerem. Porque como é tão simples a regra de negócio, a gente vai conhecer outro documento simples também, para fazer os dois de uma vez e já matar coelho só com duas cajadadas com coelho só, ou uma cajadada para 2 coelhos, não lembro. O outro documento é o glossário. O que é o glossário? Ele define termos importantes usados no projeto. Então, dizer qual é o termo e o significado dele. Basicamente, é eu dizer, por exemplo, SUS. O que significa SUS? Sistema Único de Saúde. Então, é o termo que vai estar lá no glossário. Carteira de vacinação. Será que eu preciso explicar? Se eu precisar explicar, é um termo que vai constar lá no glossário de vocês. Então, são 2 documentos que vocês vão conhecer, que é a regra de negócio, que é explicar as regras do sistema, e o glossário, que é explicar os termos mais comuns utilizados naquele sistema, certo? Então, a outra atividade de vocês, fazer o glossário. Agora, eu vou interromper o compartilhamento para mostrar para vocês que tem a tarefa, mas também tem um exemplo de como fazer essa tarefa. A professora Ana Tomar, assim, ela tem uma tarefa pedindo para vocês fazerem um documento de regra de negócio e um documento de glossário. Só que eu vou mostrar para vocês exemplos de como fazer cada um desses documentos. Lá na tarefa, eu deixei
Peraí, eu deixei um documento preenchido de regra de negócio e um documento preenchido de glossário para vocês se inspirarem em como é esse documento. Só um instante aqui para mostrar para vocês. Tem um PDF lá. Deixa eu carregar aqui. Que vai ter um exemplo de documentação de regra de negócios, que é basicamente dizer a regra e dizer como ela se comporta. Exemplo, esse aqui é um sistema também de vacinação, então não vou copiar tudo, mas basicamente ele tem uma regra lá. É identificação de pessoas para receber a vacina. A pessoa que deseja ser vacinada deve ser identificada pelo nome, data de nascimento, endereço, profissão e CNS. O que é a CNS? Não sei o que é CNS. Só que eu faço o quê? Eu tenho um Carteira documento. Nacional de Saúde, professor. Exatamente. Mas onde é que vai estar escrito isso? Que é CNS? Porque vocês viram que eu disse que eu não sabia o que era CNS e essa pessoa usou o que era CNS. Aqui no glossário, CNS é um bom termo para ter no glossário. Então, vocês vão ver bem aqui, ó. CNS, ele me diz que é o Cartão Nacional do SUS, ou Carteira Nacional de Saúde. Aqui, ó. Então, por que ele não escreveu lá Cartão Nacional do SUS? Porque ele já colocou esse termo aqui no glossário. Se eu tiver dúvida, eu olho aqui no glossário. Então, aqui no glossário tem os termos, tem as siglas que eu vou utilizar, e aí eu coloco o significado delas. Por exemplo, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. D/N que ele colocou lá, na regra de negócio, né, ele colocou D/N, ele colocou aqui explicando que é data de nascimento. SUS, ele diz que é Sistema Único de Saúde. Então, o glossário é um documento que vocês vão preencher com termos que vocês acham que precisa ser explicado. Aqui tem uma boa ideia, mas vocês podem colocar muito mais termos do que tem aqui nesse exemplo. E aqui na regra de negócio, são regras gerais que vocês vão criar. Por exemplo, ele diz cadastro de doses disponíveis. Somente pessoas autorizadas poderão cadastrar doses disponíveis na vacina. É uma regra de negócio do sistema. Toda pessoa pode ir lá e cadastrar vacina? Não, somente as pessoas autorizadas. Outra regra aqui que ele colocou. Emissão de dados quantitativos sobre os vacinados. Apenas pessoas autorizadas podem ter acesso a dados quantitativos sobre a população vacinada. É uma regra que ele colocou. Se vocês concordarem, vocês podem ter uma regra semelhante. Mas não é obrigado, vocês podem achar que todo mundo pode ver. Eu, por exemplo, acho que todo mundo poderia ver a quantidade de pessoas que já foram vacinadas. Então, deveria ser uma consulta pública e não um usuário. Mas aqui, nesse sistema aqui que ele criou, que essa pessoa descreveu, ele disse que tinha uma regra que não é todo mundo que pode ver, não. Se vocês concordarem, vocês podem colocar isso como uma regra de vocês. Se não, vocês podem colocar que qualquer pessoa pode acessar o sistema e fazer uma consulta para saber a quantidade de pessoas que já foram vacinadas em Oriximiná, por exemplo. Então, as regras de negócio são regras que vocês acham que são importantes no sistema de vocês. Então, divulgar, o sistema divulga às 18 horas a quantidade de pessoas que foram vacinadas no dia. É uma regra. Se vocês acham que isso é interessante ter no sistema de vocês, vocês vão criar a regra lá no documento. Lá na tarefa do Classroom, eu deixei o template, que é o documento Word sem preenchimento, e também tem o exemplo, esse exemplo do glossário e esse exemplo da regra de negócio. Aí a tarefa é vocês criarem o próprio glossário de vocês, a própria regra de negócio de vocês, baseado no sistema que vocês estão propondo. E onde vocês já fizeram a proposta do sistema? No documento de visão que vocês já fizeram e no protótipo. Então, vocês vão olhar para aquelas telas ali que vocês criaram e vão pensar em regras ali para aquelas telas. Por exemplo, quais são os campos obrigatórios do cadastro de usuário, se vocês criaram essa tela? Como é que a pessoa vai emitir a carteira de vacinação dela? Ela vai ter que estar cadastrada no sistema ou não? Vai ter uma lista lá e a pessoa escolhe. Então, isso é o tipo de coisa que vocês vão pensar para a regra de negócio, que são, lembrando, o que é regra de negócio? São regras que existem, de certa forma, no mundo real e que vocês vão colocar no sistema de vocês. Vocês não podem criar uma regra nova, assim, que não existe no mundo real. Por exemplo, cada pessoa pode tomar até 5 doses da vacina por mês. No sistema de vocês isso não pode permitir. Por quê? Porque hoje só é permitido
no máximo 2 doses de vacina por CPF, né? Então, não tem que ser criado regras, mas à luz do que existe na vida real. A gente não pode criar regras totalmente aleatórias, porque regras de negócio elas existem no sistema porque ela existe na vida real. Então, um aluno ele só é aprovado na FOPA com uma nota menor que 6, porque no regimento da FOPA diz isso. Porque, por exemplo, no regimento de uma outra universidade, pode ser que seja menos ou mais, né? Depende da instituição. E aí o sistema daquela universidade vai se comportar diferente do SIGA. Se tiver uma outra universidade que o aluno reprova com nota acima de 8, abaixo de 8, então o sistema da outra universidade ele vai reprovar o aluno que tirou abaixo de 8, né? Porque ele foi construído baseado nas regras daquela instituição. Ficou claro o que é regra de negócio? Vocês entenderam mais ou menos o que é essa história de regra de negócio que vocês vão precisar de escrever? Sim, eu entendi. Deu de ter uma noção, professora. Deu para ter uma noção? Aí vocês vão começar a ter umas dúvidas quando vocês forem escrever, que é a tarefa de hoje. Escrever o documento a regra de negócio e escrever o glossário. Se tiver dúvida, vocês já sabem. O WhatsApp no grupo, porque todo mundo, às vezes, tem um que lá que está com aquela dúvida, está com vergonha de perguntar. E vai o outro pergunta e já resolve a dúvida da turma inteira. Tá? Então, você já tem mais essa tarefa, fazer o glossário, fazer a regra de negócio. Quem já fez o protótipo, beleza, já está livre, faz só essa aí. Agora, quem não fez o protótipo, faça o protótipo, faça a regra de negócio, faça o glossário, certo? Professora, não tem tempo para fazer isso. Tem sim, que a gente tem, quando a gente deixa a tarefa, no outro dia é o dia para fazer a tarefa, não é o dia para vir para a aula, certo? Então, amanhã a gente não se encontra, porque vocês vão fazer essa tarefa, e na quarta-feira a gente se encontra às 2h30, certinho? Entendido? Certo. Beleza, então, gente. Positivo. Falei que era rápido, né? Falei que essa aula de hoje era uma beleza, que era bem rapidinho, que o assunto era tranquilo. Certinho. E eu olhei lá, professor, esse monte de assunto de ficha, a aula vai se estender até 6 horas. Não, falei que era rápido. Eu ia dar o conceito e pedir a tarefa para vocês. Certinho? Então, mãos na massa. Faça a tarefa, não deixe atrasar, porque é sempre nesse ritmo. A aula é curtinha e a tarefa que é maior. Tá bom? Okay. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde. Boa tarde a todos.